Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês mais um fotógrafo que provavelmente foi um dos primeiros, não foi o primeiro, porque o Hercule Florenzi também fazia isso, né? Ele era pintor também e aprendeu fotografia para fazer esses registros também, né? Esse aqui se chama Edward Sheriff Curtis. Ele foi um dos primeiros fotógrafos tipo Sebastião Salgado e o trabalho dele é muito próximo do que é o do Sebastião Salgado. Ele nasceu aqui nos Estados Unidos, né, em 1868 e faleceu em 1952. A partir de 1900, ele começou a fazer o registro das tribos indígenas americanas. Ele foi fotógrafo, né, ele foi aprendiz de fotógrafo. Começou com 17 anos aqui num estúdio, né, de assistente. E acabou comprando uma câmera fotográfica e começou a fotografar, né? E em 1895 ele conheceu e fotografou a princesa Angelina, também conhecida como Kiki Izumio, que era uma princesa indígena, que é essa foto aqui dela, né? E que ela era filha do chefe Selfie de Seattle. E essa foto dele aqui foi a primeira foto, um primeiro retrato de uma indígena, provavelmente na história aí americana, né? Em 1898, 3 das fotos do Curtis foram escolhidas para uma exposição patrocinada pela National Photographic Society. 2 das imagens eram da princesa Angelina aqui, né, de Mussel Gatherer e de Clam Digger, né? E a outra era de Puget Sound, que é isso, acho que é no Alasca. O Edward Curtis aqui, ele também era esse tipo de fotógrafo, talvez obstinado, talvez maluco, não sei, né, o que. Mas é muito parecido com o que é o Sebastião Salgado e com o que é os outros fotógrafos que registraram a história, né? Eles fizeram de tudo para poder registrar o que eles queriam registrar. O Curtis, depois disso, ele começou a fazer esse registro das tribos americanas, né, dos índios americanos, e resolveu fazer um registro completo desses registros todos, assim, de todas as tribos que tinham nesse oeste americano, né. Ele acabou fazendo aqui, no total do trabalho dele, né, deu 10.000 desses cilindros de cera aqui, que é um tipo de impressão, e mais de 40.000 fotografias e que foram impressas e tudo, né? Ele tinha uma ideia de fazer várias, acho que eram 1.500 álbuns desse tipo de fotografia, né? Com as séries dele, cada uma com 1.500 fotografias. E pegou o empréstimo aqui com o J.P. Morgan, né? Se vocês forem ver na história americana, esse nome J.P. Morgan tá desde o começo da história americana, né? Em todos os grandes inventores, todas as grandes invenções, em todas as coisas artísticas, tudo, tem esse nome junto aqui patrocinando, né? A vida do Curtis não foi tão fácil assim, ele fez essas milhares de fotografias. Por causa desse empréstimo com o JP Morgan, ele acabou perdendo todos os direitos autorais das fotografias numa época aí, né? Porque o banco não quer perder nunca, né? Então, ele acabou perdendo os direitos da fotografia. Anos mais tarde, o JP Morgan vendeu os direitos da fotografia para essa outra empresa, eu não sei o que é isso aqui, né? Que é o Charles E. Laureate aqui, Company, em Boston, e vendeu por $1.000 mais uma porcentagem em qualquer royalty futuro que pudesse dar, né? Nessas fotografias. Depois disso, essas fotografias sumiram e ficaram esquecidas. O Edward Curtis só foi descoberto de novo depois, em 1972, quando acharam esses materiais dentro do depósito dessa Laureate aqui, e que daí veio à tona, né, todo esse trabalho dele sobre as tribos indígenas americanas, né, a cultura indígena e como eles viviam. E se vocês verem as fotos, né, ele tem muito mais retratos e o resto das fotos são todas muito parecidas com o que é foto de Sebastião Salgado, né? Assim, foto de registro de tribos indígenas, de pessoas, né? E é um trabalho muito bem feito, muito bonito, muito bem enquadrado, muito bem pensado e muito bem preservado no final essa história, né? E se vocês notarem, a fotografia normalmente não deixa esse tipo de foto ficar muito tempo escondida, né? Quando não se estraga a imagem, quando não, de repente, cai numa enchente, acaba destruindo tudo. Mas normalmente, na fotografia, quando sobra esse material que nunca foi exposto, nunca foi mostrado, esse material fica guardado, como é o da Vivian Maier, como é desse Edward Curtis aqui.
O trabalho deles ficou escondido durante décadas, até que alguém acha e começa a aparecer. E quando aparece, a gente vê que não era um fotógrafo comum, né? Que ele não era uma pessoa assim que ia lá simplesmente tirar uma foto de qualquer jeito. A fotografia, para ficar bonita, ela precisa desse seu esforço para que você tente fazer o melhor possível na sua fotografia, para que ela fique com essa impressão da sua expressão, da melhor forma possível que você conseguir se expressar. E é essa força de expressão que você coloca dentro dessa imagem que é o que vai ficar para a história, né? Então a gente vê em toda a história fotográfica e da fotografia, as câmaras fotográficas não tem nenhuma que ficou para a história, né? Assim, não existe nenhuma que tenha assim uma relevância maior do que as fotografias. A relevância na fotografia é sempre a imagem que fica para a história. E com o Edward Sheriff Curtis aqui, a gente consegue ver que ele deixou muito bem guardada essa história, muito bem registrada. E se a gente prestar bastante atenção nas imagens dele, a gente vai ver um compromisso dele com o povo indígena, a gente vê uma transmissão de sentimentos, energias entre ele e os índios. E isso é claro nas fotografias dele. Como tem muitas fotos, eu vou parar de falar agora aqui e vou deixar vocês vendo todas essas fotos dele aqui que vale a pena ver. E eu vou colocar algumas dessas fotos lá no site também. Quando você fizer foto, lembre-se que você tem que tentar fazer o melhor que você pode naquela fotografia, porque pode ser a única chance que você tem de fazer uma foto bonita daquela coisa, né? Então, por isso você tem que fazer o melhor possível, que é como a gente vê essas fotos dos outros fotógrafos aí, que a gente nota que eles fizeram o melhor possível para aquela fotografia. E na próxima também, e na próxima também. Então é isso aí, continue vendo as fotos. Dê um like no final também se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.